entendido. Vocês me entenderam? Sim, sargento! Tá caçando a gente. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Vocês me entenderam? Sim, sargento! Tá caçando a gente. Em um cenário distante, marcado por anos de conflito e decisões difíceis, começa a história de um comandante militar que acredita firmemente que ainda é possível mudar o rumo de uma guerra aparentemente interminável. Em meio a estratégias complexas, pressões políticas RSP, Tachi, Spree, Globari, Bice Ari, Surge Furge, Free, figura do General Glenn McMahon, um líder conhecido por sua confiança inabalável e por sua reputação construída em campanhas militares anteriores. O General McMahon é escolhido para assumir o comando das forças da coalizão internacional no Afeganistão. Sua chegada desperta grande atenção, tanto entre os militares quanto entre os líderes políticos. Muitos acreditam que sua energia e estilo agressivo de liderança podem trazer uma nova direção à missão. Outros, porém, observam com cautela, conscientes de que o conflito já atravessou muitos anos e que nenhuma solução parece simples. Desde o momento em que pisa no país, McMahon demonstra uma postura determinada. Ele se reúne com seus oficiais, estuda relatórios detalhados da situação e analisa cuidadosamente o terreno político e militar. Para ele, cada detalhe importa. Cada decisão pode influenciar o equilíbrio delicado entre progresso e estagnação. Ao seu redor está uma equipe extremamente leal. Oficiais que já trabalharam com ele em missões anteriores acompanham seus passos com confiança absoluta. Esses assessores conhecem esse direto, seu ritmo intenso de trabalho e sua crença profunda na importância da iniciativa. Eles ajudam a transformar ideias estratégicas em planos concretos e organizam o enorme fluxo de informações que passa diariamente pelo comando militar. O ambiente dentro do quartel-general é sempre movimentado. Reuniões estratégicas, briefings com aliados internacionais, análises de inteligência e contatos com líderes políticos fazem parte da rotina diária. Helicópteros chegam e partem constantemente, trazendo oficiais, diplomatas e especialistas de diferentes partes do mundo. Mas a guerra que McMahon precisa administrar não se limita ao campo de batalha. Existe também uma complexa rede de relações diplomáticas e políticas. Em Washington, autoridades do governo acompanham cada movimento com atenção. O apoio público à guerra não é mais o mesmo de anos anteriores, e qualquer decisão precisa ser cuidadosamente considerada.
Mesmo assim, o general acredita que ainda há uma oportunidade de mudar o curso dos acontecimentos. Sua proposta principal envolve aumentar a presença militar e intensificar operações estratégicas. Na visão dele, um esforço mais concentrado pode criar o impulso necessário para enfraquecer as forças adversárias e fortalecer a estabilidade da região. Convencer os líderes políticos, porém, não é tarefa simples. Muitos dos conselheiros do governo analisam os riscos, os custos e as possíveis consequências de ampliar essa operação militar. O debate se torna intenso, envolvendo reuniões prolongadas, relatórios detalhados e discussões sobre o futuro da missão. Enquanto isso, jornalistas começam a acompanhar mais de perto o trabalho da equipe de McMahon. Correspondentes internacionais observam o funcionamento interno do comando militar e registram o ambiente de confiança que existe entre o general e seus oficiais. Ao mesmo tempo, percebem que por trás dessa confiança existe uma pressão constante para apresentar resultados concretos. A presença da imprensa cria uma nova dimensão para o conflito. Cada entrevista, cada comentário e cada declaração pública pode influenciar a forma como o mundo enxerga a guerra. Em um cenário onde a informação circula rapidamente, a narrativa sobre o conflito se torna quase tão importante quanto as próprias operações militares. McMahon, conhecido por sua franqueza, às vezes se encontra diante de situações delicadas ao lidar com essa realidade. Seu estilo direto, admirado por muitos soldados, nem sempre se encaixa perfeitamente no ambiente cuidadosamente calculado da política internacional. Ainda assim, ele continua focado em sua missão. Enquanto o general tenta alinhar estratégias militares e expectativas políticas, seus subordinados trabalham incansavelmente para manter a máquina militar funcionando. Analistas avaliam relatórios de campo, planejadores ajustam operações e oficiais coordenam atividades entre diferentes países da coalizão. Fora do quartel-general, a realidade do conflito continua complexa e imprevisível. Montanhas, vilarejos e vastas regiões do país formam um cenário onde diferentes interesses se cruzam. Cada local possui sua própria dinâmica social, cultural e histórica, o que torna qualquer estratégia militar ainda mais desafiadora. Conforme os meses passam, McMahon percebe que comandar uma guerra moderna envolve muito mais do que liderança no campo de batalha. Trata-se de equilibrar forças políticas, expectativas internacionais e a realidade imprevisível das operações militares. A história revela também o lado humano por trás das decisões estratégicas. Oficiais e conselheiros convivem com pressões constantes, trabalhando longas horas, enquanto tentam manter o moral das tropas e a confiança dos aliados. Ao mesmo tempo, alianças internacionais precisam ser cuidadosamente preservadas. Cada país participante possui seus próprios interesses, limites e preocupações. Manter essa cooperação ativa exige habilidade diplomática, paciência e negociações contínuas. Dentro desse ambiente complexo, o general McMahon permanece fiel à sua visão de liderança. Para ele, desistir nunca é uma opção. Acredita que com determinação, organização e coragem, ainda é possível alcançar avanços significativos. Mas conforme os acontecimentos se desenrolam, torna-se cada vez mais evidente que guerras modernas raramente seguem planos simples. Cada estratégia precisa se adaptar a novas circunstâncias, e cada decisão pode gerar efeitos inesperados. A narrativa acompanha esse delicado equilíbrio entre confiança e incerteza, entre discursos motivadores e reuniões estratégicas, entre planos ousados e realidades difíceis. Forma-se o retrato de uma operação militar gigantesca que envolve pessoas de diferentes origens, culturas e responsabilidades.
diferentes. No centro de tudo está a figura de McMahon, um comandante que representa tanto a força da liderança militar, quanto os desafios de comandar em um mundo onde política, mídia e estratégia caminham lado a lado. À medida que a história avança, o público é convidado a refletir sobre o funcionamento interno das grandes decisões que moldam conflitos internacionais. Mais do que mostrar batalhas, a narrativa explora as engrenagens invisíveis que movem uma guerra moderna. E nesse cenário cheio de pressões, expectativas e desafios constantes, o general continua seguindo adiante com sua missão, acreditando que determinação e estratégia ainda podem fazer a diferença em um conflito que já marcou profundamente uma geração inteira. Em um cenário distante, marcado por anos de conflito e decisões difíceis, começa a história de um comandante militar que acredita firmemente que ainda é possível mudar o rumo de uma guerra aparentemente interminável. Em meio a estratégias complexas, pressões políticas figura do general Glenn McMahon, um líder conhecido por sua confiança inabalável e por sua reputação construída em campanhas militares anteriores. O general McMahon é escolhido para assumir o comando das forças da coalizão internacional no Afeganistão. Sua chegada desperta grande atenção, tanto entre os militares quanto entre os líderes políticos. Muitos acreditam que sua energia e estilo agressivo de liderança podem trazer uma nova direção para a missão. Outros, porém, observam com cautela, conscientes de que o conflito já atravessou muitos anos e que nenhuma solução parece simples. Desde o momento em que pisa no país, McMahon demonstra uma postura determinada. Ele se reúne com seus oficiais, estuda relatórios detalhados da situação e analisa cuidadosamente o terreno político e militar. Para ele, cada detalhe importa. Cada decisão pode influenciar o equilíbrio delicado entre progresso e estagnação. Ao seu redor está uma equipe extremamente leal. Oficiais que já trabalharam com ele em missões anteriores acompanham seus passos com confiança absoluta. Esses assessores conhecem direto, seu ritmo intenso de trabalho e sua crença profunda na importância da iniciativa. Eles ajudam a transformar ideias estratégicas em planos concretos e organizam o enorme fluxo de informações que passa diariamente pelo comando militar. O ambiente dentro do quartel-general é sempre movimentado. Reuniões estratégicas, briefings com aliados internacionais, análises de inteligência e contatos com líderes políticos fazem parte da rotina diária. Helicópteros chegam e partem constantemente, trazendo oficiais, diplomatas e especialistas de diferentes partes do mundo. Mas a guerra que McMahon precisa administrar não se limita ao campo de batalha. Existe também uma complexa rede de relações diplomáticas e políticas. Em Washington, autoridades do governo acompanham cada movimento com atenção. O apoio público à guerra não é mais o mesmo de anos anteriores, e qualquer decisão precisa ser cuidadosamente considerada. Mesmo assim, o general acredita que ainda há uma oportunidade de mudar o curso dos acontecimentos. Sua proposta principal envolve aumentar a presença militar e intensificar operações estratégicas. Na visão dele, um esforço mais concentrado pode criar o impulso necessário para enfraquecer as forças adversárias e fortalecer a estabilidade da região. Convencer os líderes políticos, porém, não é tarefa simples. Muitos dos conselheiros do governo analisam os riscos, os custos e as possíveis consequências de ampliar essa operação militar. O debate se torna intenso, envolvendo reuniões prolongadas, relatórios detalhados
e discussões sobre o futuro da missão. Enquanto isso, jornalistas começam a acompanhar mais de perto o trabalho da equipe de McMahon. Correspondentes internacionais observam o funcionamento interno do comando militar e registram o ambiente de confiança que existe entre o general e seus oficiais. Ao mesmo tempo, percebem que por trás dessa confiança existe uma pressão constante para apresentar resultados concretos. A presença da imprensa cria uma nova dimensão para o conflito. Cada entrevista, cada comentário e cada declaração pública pode influenciar a forma como o mundo enxerga a guerra. Em um cenário onde a informação circula rapidamente, a narrativa sobre o conflito se torna quase tão importante quanto as próprias operações militares. McMahon, conhecido por sua franqueza, às vezes se encontra diante de situações delicadas ao lidar com essa realidade. Seu estilo direto, admirado por muitos soldados, nem sempre se encaixa perfeitamente no ambiente cuidadosamente calculado da política internacional. Ainda assim, ele continua focado em sua missão. Enquanto o general tenta alinhar estratégias militares e expectativas políticas, seus subordinados trabalham incansavelmente para manter a máquina militar funcionando. Analistas avaliam relatórios de campo, planejadores ajustam operações e oficiais coordenam atividades entre diferentes países da coalizão. Fora do quartel-general, a realidade do conflito continua complexa e imprevisível. Montanhas, vilarejos e vastas regiões do país formam um cenário onde diferentes interesses se cruzam. Cada local possui sua própria dinâmica social, cultural e histórica, o que torna qualquer estratégia militar ainda mais desafiadora. Conforme os meses passam, McMahon percebe que comandar uma guerra moderna envolve muito mais do que liderança no campo de batalha. Trata-se de equilibrar forças políticas, expectativas internacionais e a realidade imprevisível das operações militares. A história revela também o lado humano por trás das decisões estratégicas. Oficiais e conselheiros convivem com pressões constantes, trabalhando longas horas, enquanto tentam manter o moral das tropas e a confiança dos aliados. Ao mesmo tempo, alianças internacionais precisam ser cuidadosamente preservadas. Cada país participante possui seus próprios interesses, limites e preocupações. Manter essa cooperação ativa exige habilidade diplomática, paciência e negociações contínuas. Dentro desse ambiente complexo, o general McMahon permanece fiel à sua visão de liderança. Para ele, desistir nunca é uma opção. Acredita que com determinação, organização e coragem, ainda é possível alcançar avanços significativos. Mas conforme os acontecimentos se desenrolam, torna-se cada vez mais evidente que guerras modernas raramente seguem planos simples. Cada estratégia precisa se adaptar a novas circunstâncias, e cada decisão pode gerar efeitos inesperados. A narrativa acompanha esse delicado equilíbrio entre confiança e incerteza, entre discursos motivadores e reuniões estratégicas, entre planos ousados e realidades difíceis. Forma-se o retrato de uma operação militar gigantesca que envolve pessoas de diferentes origens, culturas e responsabilidades. No centro de tudo está a figura de McMahon, um comandante que representa tanto a força da liderança militar quanto os desafios de comandar em um mundo onde política, mídia e estratégia caminham lado a lado. À medida que a história avança, o público é convidado a refletir sobre o funcionamento interno das grandes decisões que moldam conflitos internacionais. Mais do que mostrar batalhas, a narrativa explora as engrenagens invisíveis que movem uma guerra moderna. E nesse cenário cheio de pressões, expectativas e desafios constantes, o general continua seguindo adiante com sua missão.
acreditando que determinação e estratégia ainda podem fazer a diferença em um conflito que já marcou profundamente uma geração inteira. Em um cenário distante, marcado por anos de conflito e decisões difíceis, começa a história de um comandante militar que acredita firmemente que ainda é possível mudar o rumo de uma guerra aparentemente interminável. Em meio a estratégias complexas, pressões políticas figura do general Glenn McMahon, um líder conhecido por sua confiança inabalável e por sua reputação construída em campanhas militares anteriores. O general McMahon é escolhido para assumir o comando das forças da coalizão internacional no Afeganistão. Sua chegada desperta grande atenção, tanto entre os militares quanto entre os líderes políticos. Muitos acreditam que sua energia e estilo agressivo de liderança podem trazer uma nova direção para a missão. Outros, porém, observam com cautela, conscientes de que o conflito já atravessou muitos anos e que nenhuma solução parece simples. Desde o momento em que pisa no país, McMahon demonstra uma postura determinada. Ele se reúne com seus oficiais, estuda relatórios detalhados da situação e analisa cuidadosamente o terreno político e militar. Para ele, cada detalhe importa. Cada decisão pode influenciar o equilíbrio delicado entre progresso e estagnação. Ao seu redor está uma equipe extremamente leal. Oficiais que já trabalharam com ele em missões anteriores acompanham seus passos com confiança absoluta. Esses assessores conhecem seu direto, seu ritmo intenso de trabalho e sua crença profunda na importância da iniciativa. Eles ajudam a transformar ideias estratégicas em planos concretos e organizam o enorme fluxo de informações que passa diariamente pelo comando militar. O ambiente dentro do quartel-general é sempre movimentado. Reuniões estratégicas, briefings com aliados internacionais, análises de inteligência e contatos com líderes políticos fazem parte da rotina diária. Helicópteros chegam e partem constantemente, trazendo oficiais, diplomatas e especialistas de diferentes partes do mundo. Mas a guerra que McMahon precisa administrar não se limita ao campo de batalha. Existe também uma complexa rede de relações diplomáticas e políticas. Em Washington, autoridades do governo acompanham cada movimento com atenção. O apoio público à guerra não é mais o mesmo de anos anteriores, e qualquer decisão precisa ser cuidadosamente considerada. Mesmo assim, o general acredita que ainda há uma oportunidade de mudar o curso dos acontecimentos. Sua proposta principal envolve aumentar a presença militar e intensificar operações estratégicas. Na visão dele, um esforço mais concentrado pode criar o impulso necessário para enfraquecer as forças adversárias e fortalecer a estabilidade da região. Convencer os líderes políticos, porém, não é tarefa simples. Muitos dos conselheiros do governo analisam os riscos, os custos e as possíveis consequências de ampliar essa operação militar. O debate se torna intenso, envolvendo reuniões prolongadas, relatórios detalhados e discussões sobre o futuro da missão. Enquanto isso, jornalistas começam a acompanhar mais de perto o trabalho da equipe de McMahon. Correspondentes internacionais observam o funcionamento interno do comando militar e registram o ambiente de confiança que existe entre o general e seus oficiais. Ao mesmo tempo, percebem que por trás dessa confiança existe uma pressão constante para apresentar resultados concretos. A presença da imprensa cria uma nova dimensão para o conflito. Cada entrevista, cada comentário e cada declaração pública pode influenciar a forma como o mundo enxerga a guerra.
Em um cenário onde a informação circula rapidamente, a narrativa sobre o conflito se torna quase tão importante quanto as próprias operações militares. McMahon, conhecido por sua franqueza, às vezes se encontra diante de situações delicadas ao lidar com essa realidade. Seu estilo direto, admirado por muitos soldados, nem sempre se encaixa perfeitamente no ambiente cuidadosamente calculado da política internacional. Ainda assim, ele continua focado em sua missão. Enquanto o general tenta alinhar estratégias militares e expectativas políticas, seus subordinados trabalham incansavelmente para manter a máquina militar funcionando. Analistas avaliam relatórios de campo, planejadores ajustam operações e oficiais coordenam atividades entre diferentes países da coalizão. Fora do quartel-general, a realidade do conflito continua complexa e imprevisível. Montanhas, vilarejos e vastas regiões do país formam um cenário onde diferentes interesses se cruzam. Cada local possui sua própria dinâmica social, cultural e histórica, o que torna qualquer estratégia militar ainda mais desafiadora. Conforme os meses passam, McMahon percebe que comandar uma guerra moderna envolve muito mais do que liderança no campo de batalha. Trata-se de equilibrar forças políticas, expectativas internacionais e a realidade imprevisível das operações militares. A história revela também o lado humano por trás das decisões estratégicas. Oficiais e conselheiros convivem com pressões constantes, trabalhando longas horas, enquanto tentam manter o moral das tropas e a confiança dos aliados. Ao mesmo tempo, alianças internacionais precisam ser cuidadosamente preservadas. Cada país participante possui seus próprios interesses, limites e preocupações. Manter essa cooperação ativa exige habilidade diplomática, paciência e negociações contínuas. Dentro desse ambiente complexo, o general McMahon permanece fiel à sua visão de liderança. Para ele, desistir nunca é uma opção. Acredita que com determinação, organização e coragem, ainda é possível alcançar avanços significativos. Mas conforme os acontecimentos se desenrolam, torna-se cada vez mais evidente que guerras modernas raramente seguem planos simples. Cada estratégia precisa se adaptar a novas circunstâncias, e cada decisão pode gerar efeitos inesperados. A narrativa acompanha esse delicado equilíbrio entre confiança e incerteza, entre discursos motivadores e reuniões estratégicas, entre planos ousados e realidades difíceis. Forma-se o retrato de uma operação militar gigantesca que envolve pessoas de diferentes origens, culturas e responsabilidades. No centro de tudo está a figura de McMahon, um comandante que representa tanto a força da liderança militar, quanto os desafios de comandar em um mundo onde política, mídia e estratégia caminham lado a lado. À medida que a história avança, o público é convidado a refletir sobre o funcionamento interno das grandes decisões que moldam conflitos internacionais. Mais do que mostrar batalhas, a narrativa explora as engrenagens invisíveis que movem uma guerra moderna. E nesse cenário cheio de pressões, expectativas e desafios constantes, o general continua seguindo adiante com sua missão, acreditando que determinação e estratégia ainda podem fazer a diferença em um conflito que já marcou profundamente uma geração inteira. Em um cenário distante, marcado por anos de conflito e decisões difíceis, começa a história de um comandante militar que acredita firmemente que ainda é possível mudar o rumo de uma guerra aparentemente interminável. Em meio a estratégias complexas, pressões políticas surge free
figura do general Glenn McMahon, um líder conhecido por sua confiança inabalável e por sua reputação construída em campanhas militares anteriores. O general McMahon é escolhido para assumir o comando das forças da coalizão internacional no Afeganistão. Sua chegada desperta grande atenção, tanto entre os militares quanto entre os líderes políticos. Muitos acreditam que sua energia e estilo agressivo de liderança podem trazer uma nova direção para a missão. Outros, porém, observam com cautela, conscientes de que o conflito já atravessou muitos anos e que nenhuma solução parece simples. Desde o momento em que pisa no país, McMahon demonstra uma postura determinada. Ele se reúne com seus oficiais, estuda relatórios detalhados da situação e analisa cuidadosamente o terreno político e militar. Para ele, cada detalhe importa. Cada decisão pode influenciar o equilíbrio delicado entre progresso e estagnação. Ao seu redor está uma equipe extremamente leal. Oficiais que já trabalharam com ele em missões anteriores acompanham seus passos com confiança absoluta. Esses assessores conhecem esse direto, seu ritmo intenso de trabalho e sua crença profunda na importância da iniciativa. Eles ajudam a transformar ideias estratégicas em planos concretos e organizam o enorme fluxo de informações que passa diariamente pelo comando militar. O ambiente dentro do quartel-general é sempre movimentado. Reuniões estratégicas, briefings com aliados internacionais, análises de inteligência e contatos com líderes políticos fazem parte da rotina diária. Helicópteros chegam e partem constantemente, trazendo oficiais, diplomatas e especialistas de diferentes partes do mundo. Mas a guerra que McMahon precisa administrar não se limita ao campo de batalha. Existe também uma complexa rede de relações diplomáticas e políticas. Em Washington, autoridades do governo acompanham cada movimento com atenção. O apoio público à guerra não é mais o mesmo de anos anteriores, e qualquer decisão precisa ser cuidadosamente considerada. Mesmo assim, o general acredita que ainda há uma oportunidade de mudar o curso dos acontecimentos. Sua proposta principal envolve aumentar a presença militar e intensificar operações estratégicas. Na visão dele, um esforço mais concentrado pode criar o impulso necessário para enfraquecer as forças adversárias e fortalecer a estabilidade da região. Convencer os líderes políticos, porém, não é tarefa simples. Muitos dos conselheiros do governo analisam os riscos, os custos e as possíveis consequências de ampliar essa operação militar. O debate se torna intenso, envolvendo reuniões prolongadas, relatórios detalhados e discussões sobre o futuro da missão. Enquanto isso, jornalistas começam a acompanhar mais de perto o trabalho da equipe de McMahon. Correspondentes internacionais observam o funcionamento interno do comando militar e registram o ambiente de confiança que existe entre o general e seus oficiais. Ao mesmo tempo, percebem que por trás dessa confiança existe uma pressão constante para apresentar resultados concretos. A presença da imprensa cria uma nova dimensão para o conflito. Cada entrevista, cada comentário e cada declaração pública pode influenciar a forma como o mundo enxerga a guerra. Em um cenário onde a informação circula rapidamente, a narrativa sobre o conflito se torna quase tão importante quanto as próprias operações militares. McMahon, conhecido por sua franqueza, às vezes se encontra diante de situações delicadas ao lidar com essa realidade. Seu estilo direto, admirado por muitos soldados, nem sempre se encaixa perfeitamente no ambiente cuidadosamente calculado da política internacional. Ainda assim, ele continua focado em sua missão. Enquanto o general tenta alinhar estratégias militares e expectativas políticas, seus subordinados trabalham incansavelmente para manter a máquina militar funcionando. Analistas avaliam relatórios de campo,
planejadores ajustam operações e oficiais coordenam atividades entre diferentes países da coalizão. Fora do quartel-general, a realidade do conflito continua complexa e imprevisível. Montanhas, vilarejos e vastas regiões do país formam um cenário onde diferentes interesses se cruzam. Cada local possui sua própria dinâmica social, cultural e histórica, o que torna qualquer estratégia militar ainda mais desafiadora. Conforme os meses passam, McMahon percebe que comandar uma guerra moderna envolve muito mais do que liderança no campo de batalha. Trata-se de equilibrar forças políticas, expectativas internacionais e a realidade imprevisível das operações militares. A história revela também o lado humano por trás das decisões estratégicas. Oficiais e conselheiros convivem com pressões constantes, trabalhando longas horas, enquanto tentam manter o moral das tropas e a confiança dos aliados. Ao mesmo tempo, alianças internacionais precisam ser cuidadosamente preservadas. Cada país participante possui seus próprios interesses, limites e preocupações. Manter essa cooperação ativa exige habilidade diplomática, paciência e negociações contínuas. Dentro desse ambiente complexo, o general McMahon permanece fiel à sua visão de liderança. Para ele, desistir nunca é uma opção. Acredita que com determinação, organização e coragem, ainda é possível alcançar avanços significativos. Mas conforme os acontecimentos se desenrolam, torna-se cada vez mais evidente que guerras modernas raramente seguem planos simples. Cada estratégia precisa se adaptar a novas circunstâncias, e cada decisão pode gerar efeitos inesperados. A narrativa acompanha esse delicado equilíbrio entre confiança e incerteza, entre discursos motivadores e reuniões estratégicas, entre planos ousados e realidades difíceis. Forma-se o retrato de uma operação militar gigantesca que envolve pessoas de diferentes origens, culturas e responsabilidades. No centro de tudo está a figura de McMahon, um comandante que representa tanto a força da liderança militar, quanto os desafios de comandar em um mundo onde política, mídia e estratégia caminham lado a lado. À medida que a história avança, o público é convidado a refletir sobre o funcionamento interno das grandes decisões que moldam conflitos internacionais. Mais do que mostrar batalhas, a narrativa explora as engrenagens invisíveis que movem uma guerra moderna. E nesse cenário cheio de pressões, expectativas e desafios constantes, o general continua seguindo adiante com sua missão, acreditando que determinação e estratégia ainda podem fazer a diferença em um conflito que já marcou profundamente uma geração inteira. Em um cenário distante, marcado por anos de conflito e decisões difíceis, começa a história de um comandante militar que acredita firmemente que ainda é possível mudar o rumo de uma guerra aparentemente interminável. Em meio a estratégias complexas, pressões políticas figura do general Glenn McMahon, um líder conhecido por sua confiança inabalável e por sua reputação construída em campanhas militares anteriores. O general McMahon é escolhido para assumir o comando das forças da coalizão internacional no Afeganistão. Sua chegada desperta grande atenção, tanto entre os militares quanto entre os líderes políticos. Muitos acreditam que sua energia e estilo agressivo de liderança podem trazer uma nova direção para a missão. Outros, porém, observam com cautela, conscientes de que o conflito já atravessou muitos anos e que nenhuma solução parece simples. Desde o momento em que pisa no país, McMahon demonstra uma postura determinada.
Ele se reúne com seus oficiais, estuda relatórios detalhados da situação e analisa cuidadosamente o terreno político e militar. Para ele, cada detalhe importa. Cada decisão pode influenciar o equilíbrio delicado entre progresso e estagnação. Ao seu redor está uma equipe extremamente leal. Oficiais que já trabalharam com ele em missões anteriores acompanham seus passos com confiança absoluta. Esses assessores conhecem esse direto, seu ritmo intenso de trabalho e sua crença profunda na importância da iniciativa. Eles ajudam a transformar ideias estratégicas em planos concretos e organizam o enorme fluxo de informações que passa diariamente pelo comando militar. O ambiente dentro do quartel-general é sempre movimentado. Reuniões estratégicas, briefings com aliados internacionais, análises de inteligência e contatos com líderes políticos fazem parte da rotina diária. Helicópteros chegam e partem constantemente, trazendo oficiais, diplomatas e especialistas de diferentes partes do mundo. Mas a guerra que McMahon precisa administrar não se limita ao campo de batalha. Existe também uma complexa rede de relações diplomáticas e políticas. Em Washington, autoridades do governo acompanham cada movimento com atenção. O apoio público à guerra não é mais o mesmo de anos anteriores, e qualquer decisão precisa ser cuidadosamente considerada. Mesmo assim, o general acredita que ainda há uma oportunidade de mudar o curso dos acontecimentos. Sua proposta principal envolve aumentar a presença militar e intensificar operações estratégicas. Na visão dele, um esforço mais concentrado pode criar o impulso necessário para enfraquecer as forças adversárias e fortalecer a estabilidade da região. Convencer os líderes políticos, porém, não é tarefa simples. Muitos dos conselheiros do governo analisam os riscos, os custos e as possíveis consequências de ampliar essa operação militar. O debate se torna intenso, envolvendo reuniões prolongadas, relatórios detalhados e discussões sobre o futuro da missão. Enquanto isso, jornalistas começam a acompanhar mais de perto o trabalho da equipe de McMahon. Correspondentes internacionais observam o funcionamento interno do comando militar e registram o ambiente de confiança que existe entre o general e seus oficiais. Ao mesmo tempo, percebem que por trás dessa confiança existe uma pressão constante para apresentar resultados concretos. A presença da imprensa cria uma nova dimensão para o conflito. Cada entrevista, cada comentário e cada declaração pública pode influenciar a forma como o mundo enxerga a guerra. Em um cenário onde a informação circula rapidamente, a narrativa sobre o conflito se torna quase tão importante quanto as próprias operações militares. McMahon, conhecido por sua franqueza, às vezes se encontra diante de situações delicadas ao lidar com essa realidade. Seu estilo direto, admirado por muitos soldados, nem sempre se encaixa perfeitamente no ambiente cuidadosamente calculado da política internacional. Ainda assim, ele continua focado em sua missão. Enquanto o general tenta alinhar estratégias militares e expectativas políticas, seus subordinados trabalham incansavelmente para manter a máquina militar funcionando. Analistas avaliam relatórios de campo, planejadores ajustam operações e oficiais coordenam atividades entre diferentes países da coalizão. Fora do quartel-general, a realidade do conflito continua complexa e imprevisível. Montanhas, vilarejos e vastas regiões do país formam um cenário onde diferentes interesses se cruzam. Cada local possui sua própria dinâmica social, cultural e histórica, o que torna qualquer estratégia militar ainda mais desafiadora. Conforme os meses passam, McMahon percebe que comandar uma guerra moderna envolve muito mais do que liderança no campo de batalha. Trata-se de equilibrar forças políticas, expectativas internacionais
e a realidade imprevisível das operações militares. A história revela também o lado humano por trás das decisões estratégicas. Oficiais e conselheiros convivem com pressões constantes, trabalhando longas horas, enquanto tentam manter o moral das tropas e a confiança dos aliados. Ao mesmo tempo, alianças internacionais precisam ser cuidadosamente preservadas. Cada país participante possui seus próprios interesses, limites e preocupações. Manter essa cooperação ativa exige habilidade diplomática, paciência e negociações contínuas. Dentro desse ambiente complexo, o general McMahon permanece fiel à sua visão de liderança. Para ele, desistir nunca é uma opção. Acredita que com determinação, organização e coragem, ainda é possível alcançar avanços significativos. Mas conforme os acontecimentos se desenrolam, torna-se cada vez mais evidente que guerras modernas raramente seguem planos simples. Cada estratégia precisa se adaptar a novas circunstâncias, e cada decisão pode gerar efeitos inesperados. A narrativa acompanha esse delicado equilíbrio entre confiança e incerteza, entre discursos motivadores e reuniões estratégicas, entre planos ousados e realidades difíceis. Forma-se o retrato de uma operação militar gigantesca que envolve pessoas de diferentes origens, culturas e responsabilidades. No centro de tudo está a figura de McMahon, um comandante que representa tanto a força da liderança militar quanto os desafios de comandar em um mundo onde política, mídia e estratégia caminham lado a lado. À medida que a história avança, o público é convidado a refletir sobre o funcionamento interno das grandes decisões que moldam conflitos internacionais. Mais do que mostrar batalhas, a narrativa explora as engrenagens invisíveis que movem uma guerra moderna. E nesse cenário cheio de pressões, expectativas e desafios constantes, o general continua seguindo adiante com sua missão, acreditando que determinação e estratégia ainda podem fazer a diferença em um conflito que já marcou profundamente uma geração inteira. Em um cenário distante, marcado por anos de conflito e decisões difíceis, começa a história de um comandante militar que acredita firmemente que ainda é possível mudar o rumo de uma guerra aparentemente interminável. Em meio a estratégias complexas, pressões políticas figura do general Glenn McMahon, um líder conhecido por sua confiança inabalável e por sua reputação construída em campanhas militares anteriores. O general McMahon é escolhido para assumir o comando das forças da coalizão internacional no Afeganistão. Sua chegada desperta grande atenção, tanto entre os militares quanto entre os líderes políticos. Muitos acreditam que sua energia e estilo agressivo de liderança podem trazer uma nova direção para a missão. Outros, porém, observam com cautela, conscientes de que o conflito já atravessou muitos anos e que nenhuma solução parece simples. Desde o momento em que pisa no país, McMahon demonstra uma postura determinada. Ele se reúne com seus oficiais, estuda relatórios detalhados da situação e analisa cuidadosamente o terreno político e militar. Para ele, cada detalhe importa. Cada decisão pode influenciar o equilíbrio delicado entre progresso e estagnação. Ao seu redor está uma equipe extremamente leal. Oficiais que já trabalharam com ele em missões anteriores acompanham seus passos com confiança absoluta. Esses assessores conhecem esse direto, seu ritmo intenso de trabalho e sua crença profunda na importância da iniciativa. Eles ajudam a transformar ideias estratégicas em planos concretos e organizam o enorme fluxo de informações que passa diariamente pelo comando militar.
O ambiente dentro do quartel-general é sempre movimentado. Reuniões estratégicas, briefings com aliados internacionais, análises de inteligência e contatos com líderes políticos fazem parte da rotina diária. Helicópteros chegam e partem constantemente, trazendo oficiais, diplomatas e especialistas de diferentes partes do mundo. Mas a guerra que McMahon precisa administrar não se limita ao campo de batalha. Existe também uma complexa rede de relações diplomáticas e políticas. Em Washington, autoridades do governo acompanham cada movimento com atenção. O apoio público à guerra não é mais o mesmo de anos anteriores, e qualquer decisão precisa ser cuidadosamente considerada. Mesmo assim, o general acredita que ainda há uma oportunidade de mudar o curso dos acontecimentos. Sua proposta principal envolve aumentar a presença militar e intensificar operações estratégicas. Na visão dele, um esforço mais concentrado pode criar o impulso necessário para enfraquecer as forças adversárias e fortalecer a estabilidade da região. Convencer os líderes políticos, porém, não é tarefa simples. Muitos dos conselheiros do governo analisam os riscos, os custos e as possíveis consequências de ampliar essa operação militar. O debate se torna intenso, envolvendo reuniões prolongadas, relatórios detalhados e discussões sobre o futuro da missão. Enquanto isso, jornalistas começam a acompanhar mais de perto o trabalho da equipe de McMahon. Correspondentes internacionais observam o funcionamento interno do comando militar e registram o ambiente de confiança que existe entre o general e seus oficiais. Ao mesmo tempo, percebem que por trás dessa confiança existe uma pressão constante para apresentar resultados concretos. A presença da imprensa cria uma nova dimensão para o conflito. Cada entrevista, cada comentário e cada declaração pública pode influenciar a forma como o mundo enxerga a guerra. Em um cenário onde a informação circula rapidamente, a narrativa sobre o conflito se torna quase tão importante quanto as próprias operações militares. McMahon, conhecido por sua franqueza, às vezes se encontra diante de situações delicadas ao lidar com essa realidade. Seu estilo direto, admirado por muitos soldados, nem sempre se encaixa perfeitamente no ambiente cuidadosamente calculado da política internacional. Ainda assim, ele continua focado em sua missão. Enquanto o general tenta alinhar estratégias militares e expectativas políticas, seus subordinados trabalham incansavelmente para manter a máquina militar funcionando. Analistas avaliam relatórios de campo, planejadores ajustam operações e oficiais coordenam atividades entre diferentes países da coalizão. Fora do quartel-general, a realidade do conflito continua complexa e imprevisível. Montanhas, vilarejos e vastas regiões do país formam um cenário onde diferentes interesses se cruzam. Cada local possui sua própria dinâmica social, cultural e histórica, o que torna qualquer estratégia militar ainda mais desafiadora. Conforme os meses passam, McMahon percebe que comandar uma guerra moderna envolve muito mais do que liderança no campo de batalha. Trata-se de equilibrar forças políticas, expectativas internacionais e a realidade imprevisível das operações militares. A história revela também o lado humano por trás das decisões estratégicas. Oficiais e conselheiros convivem com pressões constantes, trabalhando longas horas, enquanto tentam manter o moral das tropas e a confiança dos aliados. Ao mesmo tempo, alianças internacionais precisam ser cuidadosamente preservadas. Cada país participante possui seus próprios interesses, limites e preocupações. Manter essa cooperação ativa exige habilidade diplomática, paciência e negociações contínuas. Dentro desse ambiente complexo, o general McMahon permanece fiel à sua visão de liderança. Para ele, desistir
nunca é uma opção. Acredita que com determinação, organização e coragem, ainda é possível alcançar avanços significativos. Mas conforme os acontecimentos se desenrolam, torna-se cada vez mais evidente que guerras modernas raramente seguem planos simples. Cada estratégia precisa se adaptar a novas circunstâncias, e cada decisão pode gerar efeitos inesperados. A narrativa acompanha esse delicado equilíbrio entre confiança e incerteza, entre discursos motivadores e reuniões estratégicas, entre planos ousados e realidades difíceis. Forma-se o retrato de uma operação militar gigantesca que envolve pessoas de diferentes origens, culturas e responsabilidades. No centro de tudo está a figura de McMahon, um comandante que representa tanto a força da liderança militar, quanto os desafios de comandar em um mundo onde política, mídia e estratégia caminham lado a lado. À medida que a história avança, o público é convidado a refletir sobre o funcionamento interno das grandes decisões que moldam conflitos internacionais. Mais do que mostrar batalhas, a narrativa explora as engrenagens invisíveis que movem uma guerra moderna. E nesse cenário cheio de pressões, expectativas e desafios constantes, o general continua seguindo adiante com sua missão, acreditando que determinação e estratégia ainda podem fazer a diferença em um conflito que já marcou profundamente uma geração inteira. Em um cenário distante, marcado por anos de conflito e decisões difíceis, começa a história de um comandante militar que acredita firmemente que ainda é possível mudar o rumo de uma guerra aparentemente interminável. Em meio a estratégias complexas, pressões políticas figura do general Glenn McMahon, um líder conhecido por sua confiança inabalável e por sua reputação construída em campanhas militares anteriores. O general McMahon é escolhido para assumir o comando das forças da coalizão internacional no Afeganistão. Sua chegada desperta grande atenção, tanto entre os militares quanto entre os líderes políticos. Muitos acreditam que sua energia e estilo agressivo de liderança podem trazer uma nova direção para a missão. Outros, porém, observam com cautela, conscientes de que o conflito já atravessou muitos anos e que nenhuma solução parece simples. Desde o momento em que pisa no país, McMahon demonstra uma postura determinada. Ele se reúne com seus oficiais, estuda relatórios detalhados da situação e analisa cuidadosamente o terreno político e militar. Para ele, cada detalhe importa. Cada decisão pode influenciar o equilíbrio delicado entre progresso e estagnação. Ao seu redor está uma equipe extremamente leal. Oficiais que já trabalharam com ele em missões anteriores acompanham seus passos com confiança absoluta. Esses assessores conhecem esse direto, seu ritmo intenso de trabalho e sua crença profunda na importância da iniciativa. Eles ajudam a transformar ideias estratégicas em planos concretos e organizam o enorme fluxo de informações que passa diariamente pelo comando militar. O ambiente dentro do quartel-general é sempre movimentado. Reuniões estratégicas, briefings com aliados internacionais, análises de inteligência e contatos com líderes políticos fazem parte da rotina diária. Helicópteros chegam e partem constantemente, trazendo oficiais, diplomatas e especialistas de diferentes partes do mundo. Mas a guerra que McMahon precisa administrar não se limita ao campo de batalha. Existe também uma complexa rede de relações diplomáticas e políticas. Em Washington, autoridades do governo acompanham cada movimento com atenção. O apoio público à guerra não é mais o mesmo de anos anteriores, e
qualquer decisão precisa ser cuidadosamente considerada. Mesmo assim, o general acredita que ainda há uma oportunidade de mudar o curso dos acontecimentos. Sua proposta principal envolve aumentar a presença militar e intensificar operações estratégicas. Na visão dele, um esforço mais concentrado pode criar o impulso necessário para enfraquecer as forças adversárias e fortalecer a estabilidade da região. Convencer os líderes políticos, porém, não é tarefa simples. Muitos dos conselheiros do governo analisam os riscos, os custos e as possíveis consequências de ampliar essa operação militar. O debate se torna intenso, envolvendo reuniões prolongadas, relatórios detalhados e discussões sobre o futuro da missão. Enquanto isso, jornalistas começam a acompanhar mais de perto o trabalho da equipe de McMahon. Correspondentes internacionais observam o funcionamento interno do comando militar e registram o ambiente de confiança que existe entre o general e seus oficiais. Ao mesmo tempo, percebem que por trás dessa confiança existe uma pressão constante para apresentar resultados concretos. A presença da imprensa cria uma nova dimensão para o conflito. Cada entrevista, cada comentário e cada declaração pública pode influenciar a forma como o mundo enxerga a guerra. Em um cenário onde a informação circula rapidamente, a narrativa sobre o conflito se torna quase tão importante quanto as próprias operações militares. McMahon, conhecido por sua franqueza, às vezes se encontra diante de situações delicadas ao lidar com essa realidade. Seu estilo direto, admirado por muitos soldados, nem sempre se encaixa perfeitamente no ambiente cuidadosamente calculado da política internacional. Ainda assim, ele continua focado em sua missão. Enquanto o general tenta alinhar estratégias militares e expectativas políticas, seus subordinados trabalham incansavelmente para manter a máquina militar funcionando. Analistas avaliam relatórios de campo, planejadores ajustam operações e oficiais coordenam atividades entre diferentes países da coalizão. Fora do quartel-general, a realidade do conflito continua complexa e imprevisível. Montanhas, vilarejos e vastas regiões do país formam um cenário onde diferentes interesses se cruzam. Cada local possui sua própria dinâmica social, cultural e histórica, o que torna qualquer estratégia militar ainda mais desafiadora. Conforme os meses passam, McMahon percebe que comandar uma guerra moderna envolve muito mais do que liderança no campo de batalha. Trata-se de equilibrar forças políticas, expectativas internacionais e a realidade imprevisível das operações militares. A história revela também o lado humano por trás das decisões estratégicas. Oficiais e conselheiros convivem com pressões constantes, trabalhando longas horas, enquanto tentam manter o moral das tropas e a confiança dos aliados. Ao mesmo tempo, alianças internacionais precisam ser cuidadosamente preservadas. Cada país participante possui seus próprios interesses, limites e preocupações. Manter essa cooperação ativa exige habilidade diplomática, paciência e negociações contínuas. Dentro desse ambiente complexo, o general McMahon permanece fiel à sua visão de liderança. Para ele, desistir nunca é uma opção. Acredita que com determinação, organização e coragem, ainda é possível alcançar avanços significativos. Mas conforme os acontecimentos se desenrolam, torna-se cada vez mais evidente que guerras modernas raramente seguem planos simples. Cada estratégia precisa se adaptar a novas circunstâncias, e cada decisão pode gerar efeitos inesperados. A narrativa acompanha esse delicado equilíbrio entre confiança e incerteza, entre discursos motivadores e reuniões estratégicas, entre planos ousados e realidades difíceis. Forma-se o retrato de uma operação militar gigantesca
que envolve pessoas de diferentes origens, culturas e responsabilidades. No centro de tudo está a figura de McMahon, um comandante que representa tanto a força da liderança militar, quanto os desafios de comandar em um mundo onde política, mídia e estratégia caminham lado a lado. À medida que a história avança, o público é convidado a refletir sobre o funcionamento interno das grandes decisões que moldam conflitos internacionais. Mais do que mostrar batalhas, a narrativa explora as engrenagens invisíveis que movem uma guerra moderna. E nesse cenário cheio de pressões, expectativas e desafios constantes, o general continua seguindo adiante com sua missão, acreditando que determinação e estratégia ainda podem fazer a diferença em um conflito que já marcou profundamente uma geração inteira. Em um cenário distante, marcado por anos de conflito e decisões difíceis, começa a história de um comandante militar que acredita firmemente que ainda é possível mudar o rumo de uma guerra aparentemente interminável. Em meio a estratégias complexas, pressões políticas figura do general Glenn McMahon, um líder conhecido por sua confiança inabalável e por sua reputação construída em campanhas militares anteriores. O general McMahon é escolhido para assumir o comando das forças da coalizão internacional no Afeganistão. Sua chegada desperta grande atenção, tanto entre os militares quanto entre os líderes políticos. Muitos acreditam que sua energia e estilo agressivo de liderança podem trazer uma nova direção para a missão. Outros, porém, observam com cautela, conscientes de que o conflito já atravessou muitos anos e que nenhuma solução parece simples. Desde o momento em que pisa no país, McMahon demonstra uma postura determinada. Ele se reúne com seus oficiais, estuda relatórios detalhados da situação e analisa cuidadosamente o terreno político e militar. Para ele, cada detalhe importa. Cada decisão pode influenciar o equilíbrio delicado entre progresso e estagnação. Ao seu redor está uma equipe extremamente leal. Oficiais que já trabalharam com ele em missões anteriores acompanham seus passos com confiança absoluta. Esses assessores conhecem esse direto, seu ritmo intenso de trabalho e sua crença profunda na importância da iniciativa. Eles ajudam a transformar ideias estratégicas em planos concretos e organizam o enorme fluxo de informações que passa diariamente pelo comando militar. O ambiente dentro do quartel-general é sempre movimentado. Reuniões estratégicas, briefings com aliados internacionais, análises de inteligência e contatos com líderes políticos fazem parte da rotina diária. Helicópteros chegam e partem constantemente, trazendo oficiais, diplomatas e especialistas de diferentes partes do mundo. Mas a guerra que McMahon precisa administrar não se limita ao campo de batalha. Existe também uma complexa rede de relações diplomáticas e políticas. Em Washington, autoridades do governo acompanham cada movimento com atenção. O apoio público à guerra não é mais o mesmo de anos anteriores, e qualquer decisão precisa ser cuidadosamente considerada. Mesmo assim, o general acredita que ainda há uma oportunidade de mudar o curso dos acontecimentos. Sua proposta principal envolve aumentar a presença militar e intensificar operações estratégicas. Na visão dele, um esforço mais concentrado pode criar o impulso necessário para enfraquecer as forças adversárias e fortalecer a estabilidade da região. Convencer os líderes políticos, porém, não é tarefa simples. Muitos dos conselheiros do governo analisam os riscos, os custos e as possíveis consequências de ampliar essa operação militar.
o debate se torna intenso, envolvendo reuniões prolongadas, relatórios detalhados e discussões sobre o futuro da missão. Enquanto isso, jornalistas começam a acompanhar mais de perto o trabalho da equipe de McMahon. Correspondentes internacionais observam o funcionamento interno do comando militar e registram o ambiente de confiança que existe entre o general e seus oficiais. Ao mesmo tempo, percebem que por trás dessa confiança existe uma pressão constante para apresentar resultados concretos. A presença da imprensa cria uma nova dimensão para o conflito. Cada entrevista, cada comentário e cada declaração pública pode influenciar a forma como o mundo enxerga a guerra. Em um cenário onde a informação circula rapidamente, a narrativa sobre o conflito se torna quase tão importante quanto as próprias operações militares. McMahon, conhecido por sua franqueza, às vezes se encontra diante de situações delicadas ao lidar com essa realidade. Seu estilo direto, admirado por muitos soldados, nem sempre se encaixa perfeitamente no ambiente cuidadosamente calculado da política internacional. Ainda assim, ele continua focado em sua missão. Enquanto o general tenta alinhar estratégias militares e expectativas políticas, seus subordinados trabalham incansavelmente para manter a máquina militar funcionando. Analistas avaliam relatórios de campo, planejadores ajustam operações e oficiais coordenam atividades entre diferentes países da coalizão. Fora do quartel-general, a realidade do conflito continua complexa e imprevisível. Montanhas, vilarejos e vastas regiões do país formam um cenário onde diferentes interesses se cruzam. Cada local possui sua própria dinâmica social, cultural e histórica, o que torna qualquer estratégia militar ainda mais desafiadora. Conforme os meses passam, McMahon percebe que comandar uma guerra moderna envolve muito mais do que liderança no campo de batalha. Trata-se de equilibrar forças políticas, expectativas internacionais e a realidade imprevisível das operações militares. A história revela também o lado humano por trás das decisões estratégicas. Oficiais e conselheiros convivem com pressões constantes, trabalhando longas horas, enquanto tentam manter o moral das tropas e a confiança dos aliados. Ao mesmo tempo, alianças internacionais precisam ser cuidadosamente preservadas. Cada país participante possui seus próprios interesses, limites e preocupações. Manter essa cooperação ativa exige habilidade diplomática, paciência e negociações contínuas. Dentro desse ambiente complexo, o general McMahon permanece fiel à sua visão de liderança. Para ele, desistir nunca é uma opção. Acredita que com determinação, organização e coragem, ainda é possível alcançar avanços significativos. Mas conforme os acontecimentos se desenrolam, torna-se cada vez mais evidente que guerras modernas raramente seguem planos simples. Cada estratégia precisa se adaptar a novas circunstâncias, e cada decisão pode gerar efeitos inesperados. A narrativa acompanha esse delicado equilíbrio entre confiança e incerteza, entre discursos motivadores e reuniões estratégicas, entre planos ousados e realidades difíceis. Forma-se o retrato de uma operação militar gigantesca que envolve pessoas de diferentes origens, culturas e responsabilidades. No centro de tudo está a figura de McMahon, um comandante que representa tanto a força da liderança militar quanto os desafios de comandar em um mundo onde política, mídia e estratégia caminham lado a lado. À medida que a história avança, o público é convidado a refletir sobre o funcionamento interno das grandes decisões que moldam conflitos internacionais. Mais do que mostrar batalhas, a narrativa explora as engrenagens invisíveis que movem uma guerra moderna. E nesse cenário cheio de pressões, expectativas e
desafios constantes, o general continua seguindo adiante com sua missão, acreditando que determinação e estratégia ainda podem fazer a diferença em um conflito que já marcou profundamente uma geração inteira. Em um cenário distante, marcado por anos de conflito e decisões difíceis, começa a história de um comandante militar que acredita firmemente que ainda é possível mudar o rumo de uma guerra aparentemente interminável. Em meio a estratégias complexas, pressões políticas figura do General Glenn McMahon, um líder conhecido por sua confiança e inabalável história e por sua reputação construída em campanhas militares anteriores. O General McMahon é escolhido para assumir o comando das forças da coalizão internacional no Afeganistão. Sua chegada desperta grande atenção, tanto entre os militares quanto entre os líderes políticos. Muitos acreditam que sua energia e estilo agressivo de liderança podem trazer uma nova direção para a missão. Outros, porém, observam com cautela, conscientes de que o conflito já atravessou muitos anos e que nenhuma solução parece simples. Desde o momento em que pisa no país, McMahon demonstra uma postura determinada. Ele se reúne com seus oficiais, estuda relatórios detalhados da situação e analisa cuidadosamente o terreno político e militar. Para ele, cada detalhe importa. Cada decisão pode influenciar o equilíbrio delicado entre progresso e estagnação. Ao seu redor está uma equipe extremamente leal. Oficiais que já trabalharam com ele em missões anteriores acompanham seus passos com confiança absoluta. Esses assessores conhecem esse direto, seu ritmo intenso de trabalho e sua crença profunda na importância da iniciativa. Eles ajudam a transformar ideias estratégicas em planos concretos e organizam o enorme fluxo de informações que passa diariamente pelo comando militar. O ambiente dentro do quartel-general é sempre movimentado. Reuniões estratégicas, briefings com aliados internacionais, análises de inteligência e contatos com líderes políticos fazem parte da rotina diária. Helicópteros chegam e partem constantemente, trazendo oficiais, diplomatas e especialistas de diferentes partes do mundo. Mas a guerra que McMahon precisa administrar não se limita ao campo de batalha. Existe também uma complexa rede de relações diplomáticas e políticas. Em Washington, autoridades do governo acompanham cada movimento com atenção. O apoio público à guerra não é mais o mesmo de anos anteriores, e qualquer decisão precisa ser cuidadosamente considerada. Mesmo assim, o general acredita que ainda há uma oportunidade de mudar o curso dos acontecimentos. Sua proposta principal envolve aumentar a presença militar e intensificar operações estratégicas. Na visão dele, um esforço mais concentrado pode criar o impulso necessário para enfraquecer as forças adversárias e fortalecer a estabilidade da região. Convencer os líderes políticos, porém, não é tarefa simples. Muitos dos conselheiros do governo analisam os riscos, os custos e as possíveis consequências de ampliar essa operação militar. O debate se torna intenso, envolvendo reuniões prolongadas, relatórios detalhados e discussões sobre o futuro da missão. Enquanto isso, jornalistas começam a acompanhar mais de perto o trabalho da equipe de McMahon. Correspondentes internacionais observam o funcionamento interno do comando militar e registram o ambiente de confiança que existe entre o general e seus oficiais. Ao mesmo tempo, percebem que por trás dessa confiança existe uma pressão constante para apresentar resultados concretos. A presença da imprensa cria uma nova dimensão para o conflito. Cada entrevista, cada comentário e cada declaração pública
pode influenciar a forma como o mundo enxerga a guerra. Em um cenário onde a informação circula rapidamente, a narrativa sobre o conflito se torna quase tão importante quanto as próprias operações militares. McMahon, conhecido por sua franqueza, às vezes se encontra diante de situações delicadas ao lidar com essa realidade. Seu estilo direto, admirado por muitos soldados, nem sempre se encaixa perfeitamente no ambiente cuidadosamente calculado da política internacional. Ainda assim, ele continua focado em sua missão. Enquanto o general tenta alinhar estratégias militares e expectativas políticas, seus subordinados trabalham incansavelmente para manter a máquina militar funcionando. Analistas avaliam relatórios de campo, planejadores ajustam operações e oficiais coordenam atividades entre diferentes países da coalizão. Fora do quartel-general, a realidade do conflito continua complexa e imprevisível. Montanhas, vilarejos e vastas regiões do país formam um cenário onde diferentes interesses se cruzam. Cada local possui sua própria dinâmica social, cultural e histórica, o que torna qualquer estratégia militar ainda mais desafiadora. Conforme os meses passam, McMahon percebe que comandar uma guerra moderna envolve muito mais do que liderança no campo de batalha. Trata-se de equilibrar forças políticas, expectativas internacionais e a realidade imprevisível das operações militares. A história revela também o lado humano por trás das decisões estratégicas. Oficiais e conselheiros convivem com pressões constantes, trabalhando longas horas, enquanto tentam manter o moral das tropas e a confiança dos aliados. Ao mesmo tempo, alianças internacionais precisam ser cuidadosamente preservadas. Cada país participante possui seus próprios interesses, limites e preocupações. Manter essa cooperação ativa exige habilidade diplomática, paciência e negociações contínuas. Dentro desse ambiente complexo, o general McMahon permanece fiel à sua visão de liderança. Para ele, desistir nunca é uma opção. Acredita que com determinação, organização e coragem, ainda é possível alcançar avanços significativos. Mas conforme os acontecimentos se desenrolam, torna-se cada vez mais evidente que guerras modernas raramente seguem planos simples. Cada estratégia precisa se adaptar a novas circunstâncias, e cada decisão pode gerar efeitos inesperados. A narrativa acompanha esse delicado equilíbrio entre confiança e incerteza, entre discursos motivadores e reuniões estratégicas, entre planos ousados e realidades difíceis. Forma-se o retrato de uma operação militar gigantesca que envolve pessoas de diferentes origens, culturas e responsabilidades. No centro de tudo está a figura de McMahon, um comandante que representa tanto a força da liderança militar quanto os desafios de comandar em um mundo onde política, mídia e estratégia caminham lado a lado. À medida que a história avança, o público é convidado a refletir sobre o funcionamento interno das grandes decisões que moldam conflitos internacionais. Mais do que mostrar batalhas, a narrativa explora as engrenagens invisíveis que movem uma guerra moderna. E nesse cenário cheio de pressões, expectativas e desafios constantes, o general continua seguindo adiante com sua missão, acreditando que determinação e estratégia ainda podem fazer a diferença em um conflito que já marcou profundamente uma geração inteira. Em um cenário distante, marcado por anos de conflito e decisões difíceis, começa a história de um comandante militar que acredita firmemente que ainda é possível mudar o rumo de uma guerra aparentemente interminável. Em meio a estratégias complexas, pressões políticas expectativas
Curry, Spree, Globari, Bice, Ari, Surge Furge, Free, figura do General Glenn McMahon, um líder conhecido por sua confiança inabalável e por sua reputação construída Curry em campanhas militares anteriores. O General McMahon é escolhido para assumir o comando das forças da coalizão internacional no Afeganistão. Sua chegada desperta grande atenção, tanto entre os militares quanto entre os líderes políticos. Muitos acreditam que sua energia e estilo agressivo de liderança podem trazer uma nova direção para a missão. Outros, porém, observam com cautela, conscientes de que o conflito já atravessou muitos anos e que nenhuma solução parece simples. Desde o momento em que pisa no país, McMahon demonstra uma postura determinada. Ele se reúne com seus oficiais, estuda relatórios detalhados da situação e analisa cuidadosamente o terreno político e militar. Para ele, cada detalhe importa. Cada decisão pode influenciar o equilíbrio delicado entre progresso e estagnação. Ao seu redor está uma equipe extremamente leal. Oficiais que já trabalharam com ele em missões anteriores acompanham seus passos com confiança absoluta. Esses assessores conhecem esse direto, seu ritmo intenso de trabalho e sua crença profunda na importância da iniciativa. Eles ajudam a transformar ideias estratégicas em planos concretos e organizam o enorme fluxo de informações que passa diariamente pelo comando militar. O ambiente dentro do quartel-general é sempre movimentado. Reuniões estratégicas, briefings com aliados internacionais, análises de inteligência e contatos com líderes políticos fazem parte da rotina diária. Helicópteros chegam e partem constantemente, trazendo oficiais, diplomatas e especialistas de diferentes partes do mundo. Mas a guerra que McMahon precisa administrar não se limita ao campo de batalha. Existe também uma complexa rede de relações diplomáticas e políticas. Em Washington, autoridades do governo acompanham cada movimento com atenção. O apoio público à guerra não é mais o mesmo de anos anteriores, e qualquer decisão precisa ser cuidadosamente considerada. Mesmo assim, o general acredita que ainda há uma oportunidade de mudar o curso dos acontecimentos. Sua proposta principal envolve aumentar a presença militar e intensificar operações estratégicas. Na visão dele, um esforço mais concentrado pode criar o impulso necessário para enfraquecer as forças adversárias e fortalecer a estabilidade da região. Convencer os líderes políticos, porém, não é tarefa simples. Muitos dos conselheiros do governo analisam os riscos, os custos e as possíveis consequências de ampliar essa operação militar. O debate se torna intenso, envolvendo reuniões prolongadas, relatórios detalhados e discussões sobre o futuro da missão. Enquanto isso, jornalistas começam a acompanhar mais de perto o trabalho da equipe de McMahon. Correspondentes internacionais observam o funcionamento interno do comando militar e registram o ambiente de confiança que existe entre o general e seus oficiais. Ao mesmo tempo, percebem que por trás dessa confiança existe uma pressão constante para apresentar resultados concretos. A presença da imprensa cria uma nova dimensão para o conflito. Cada entrevista, cada comentário e cada declaração pública pode influenciar a forma como o mundo enxerga a guerra. Em um cenário onde a informação circula rapidamente, a narrativa sobre o conflito se torna quase tão importante quanto as próprias operações militares. McMahon, conhecido por sua franqueza, às vezes se encontra diante de situações delicadas ao lidar com essa realidade. Seu estilo direto, admirado por muitos soldados, nem sempre se encaixa perfeitamente no ambiente cuidadosamente calculado da política internacional. Ainda assim, ele continua focado em sua missão.
Enquanto o general tenta alinhar estratégias militares e expectativas políticas, seus subordinados trabalham incansavelmente para manter a máquina militar funcionando. Analistas avaliam relatórios de campo, planejadores ajustam operações e oficiais coordenam atividades entre diferentes países da coalizão. Fora do quartel-general, a realidade do conflito continua complexa e imprevisível. Montanhas, vilarejos e vastas regiões do país formam um cenário onde diferentes interesses se cruzam. Cada local possui sua própria dinâmica social, cultural e histórica, o que torna qualquer estratégia militar ainda mais desafiadora. Conforme os meses passam, McMahon percebe que comandar uma guerra moderna envolve muito mais do que liderança no campo de batalha. Trata-se de equilibrar forças políticas, expectativas internacionais e a realidade imprevisível das operações militares. A história revela também o lado humano por trás das decisões estratégicas. Oficiais e conselheiros convivem com pressões constantes, trabalhando longas horas, enquanto tentam manter o moral das tropas e a confiança dos aliados. Ao mesmo tempo, alianças internacionais precisam ser cuidadosamente preservadas. Cada país participante possui seus próprios interesses, limites e preocupações. Manter essa cooperação ativa exige habilidade diplomática, paciência e negociações contínuas. Dentro desse ambiente complexo, o general McMahon permanece fiel à sua visão de liderança. Para ele, desistir nunca é uma opção. Acredita que com determinação, organização e coragem, ainda é possível alcançar avanços significativos. Mas conforme os acontecimentos se desenrolam, torna-se cada vez mais evidente que guerras modernas raramente seguem planos simples. Cada estratégia precisa se adaptar a novas circunstâncias, e cada decisão pode gerar efeitos inesperados. A narrativa acompanha esse delicado equilíbrio entre confiança e incerteza, entre discursos motivadores e reuniões estratégicas, entre planos ousados e realidades difíceis. Forma-se o retrato de uma operação militar gigantesca que envolve pessoas de diferentes origens, culturas e responsabilidades. No centro de tudo está a figura de McMahon, um comandante que representa tanto a força da liderança militar quanto os desafios de comandar em um mundo onde política, mídia e estratégia caminham lado a lado. À medida que a história avança, o público é convidado a refletir sobre o funcionamento interno das grandes decisões que moldam conflitos internacionais. Mais do que mostrar batalhas, a narrativa explora as engrenagens invisíveis que movem uma guerra moderna. E nesse cenário cheio de pressões, expectativas e desafios constantes, o general continua seguindo adiante com sua missão, acreditando que determinação e estratégia ainda podem fazer a diferença em um conflito que já marcou profundamente uma geração inteira. Em um cenário distante, marcado por anos de conflito e decisões difíceis, começa a história de um comandante militar que acredita firmemente que ainda é possível mudar o rumo de uma guerra aparentemente interminável. Em meio a estratégias complexas, pressões políticas figura do general Glenn McMahon, um líder conhecido por sua confiança inabalável e por sua reputação construída em campanhas militares anteriores. O general McMahon é escolhido para assumir o comando das forças da coalizão internacional no Afeganistão. Sua chegada desperta grande atenção, tanto entre os militares quanto entre os líderes políticos. Muitos acreditam que sua energia e estilo agressivo de liderança podem trazer uma nova direção para a missão. Outros, porém, observam com cautela,
conscientes de que o conflito já atravessou muitos anos e que nenhuma solução parece simples. Desde o momento em que pisa no país, McMahon demonstra uma postura determinada. Ele se reúne com seus oficiais, estuda relatórios detalhados da situação e analisa cuidadosamente o terreno político e militar. Para ele, cada detalhe importa. Cada decisão pode influenciar o equilíbrio delicado entre progresso e estagnação. Ao seu redor está uma equipe extremamente leal. Oficiais que já trabalharam com ele em missões anteriores acompanham seus passos com confiança absoluta. Esses assessores conhecem esse direto, seu ritmo intenso de trabalho e sua crença profunda na importância da iniciativa. Eles ajudam a transformar ideias estratégicas em planos concretos e organizam o enorme fluxo de informações que passa diariamente pelo comando militar. O ambiente dentro do quartel-general é sempre movimentado. Reuniões estratégicas, briefings com aliados internacionais, análises de inteligência e contatos com líderes políticos fazem parte da rotina diária. Helicópteros chegam e partem constantemente, trazendo oficiais, diplomatas e especialistas de diferentes partes do mundo. Mas a guerra que McMahon precisa administrar não se limita ao campo de batalha. Existe também uma complexa rede de relações diplomáticas e políticas. Em Washington, autoridades do governo acompanham cada movimento com atenção. O apoio público à guerra não é mais o mesmo de anos anteriores, e qualquer decisão precisa ser cuidadosamente considerada. Mesmo assim, o general acredita que ainda há uma oportunidade de mudar o curso dos acontecimentos. Sua proposta principal envolve aumentar a presença militar e intensificar operações estratégicas. Na visão dele, um esforço mais concentrado pode criar o impulso necessário para enfraquecer as forças adversárias e fortalecer a estabilidade da região. Convencer os líderes políticos, porém, não é tarefa simples. Muitos dos conselheiros do governo analisam os riscos, os custos e as possíveis consequências de ampliar essa operação militar. O debate se torna intenso, envolvendo reuniões prolongadas, relatórios detalhados e discussões sobre o futuro da missão. Enquanto isso, jornalistas começam a acompanhar mais de perto o trabalho da equipe de McMahon. Correspondentes internacionais observam o funcionamento interno do comando militar e registram o ambiente de confiança que existe entre o general e seus oficiais. Ao mesmo tempo, percebem que por trás dessa confiança existe uma pressão constante para apresentar resultados concretos. A presença da imprensa cria uma nova dimensão para o conflito. Cada entrevista, cada comentário e cada declaração pública pode influenciar a forma como o mundo enxerga a guerra. Em um cenário onde a informação circula rapidamente, a narrativa sobre o conflito se torna quase tão importante quanto as próprias operações militares. McMahon, conhecido por sua franqueza, às vezes se encontra diante de situações delicadas ao lidar com essa realidade. Seu estilo direto, admirado por muitos soldados, nem sempre se encaixa perfeitamente no ambiente cuidadosamente calculado da política internacional. Ainda assim, ele continua focado em sua missão. Enquanto o general tenta alinhar estratégias militares e expectativas políticas, seus subordinados trabalham incansavelmente para manter a máquina militar funcionando. Analistas avaliam relatórios de campo, planejadores ajustam operações e oficiais coordenam atividades entre diferentes países da coalizão. Fora do quartel-general, a realidade do conflito continua complexa e imprevisível. Montanhas, vilarejos e vastas regiões do país formam um cenário onde diferentes interesses se cruzam. Cada local possui sua própria dinâmica social, cultural e histórica, o que torna qualquer estratégia militar ainda mais desafiadora.
Conforme os meses passam, McMahon percebe que comandar uma guerra moderna envolve muito mais do que liderança no campo de batalha. Trata-se de equilibrar forças políticas, expectativas internacionais e a realidade imprevisível das operações militares. A história revela também o lado humano por trás das decisões estratégicas. Oficiais e conselheiros convivem com pressões constantes, trabalhando longas horas, enquanto tentam manter o moral das tropas e a confiança dos aliados. Ao mesmo tempo, alianças internacionais precisam ser cuidadosamente preservadas. Cada país participante possui seus próprios interesses, limites e preocupações. Manter essa cooperação ativa exige habilidade diplomática, paciência e negociações contínuas. Dentro desse ambiente complexo, o general McMahon permanece fiel à sua visão de liderança. Para ele, desistir nunca é uma opção. Acredita que com determinação, organização e coragem, ainda é possível alcançar avanços significativos. Mas conforme os acontecimentos se desenrolam, torna-se cada vez mais evidente que guerras modernas raramente seguem planos simples. Cada estratégia precisa se adaptar a novas circunstâncias, e cada decisão pode gerar efeitos inesperados. A narrativa acompanha esse delicado equilíbrio entre confiança e incerteza, entre discursos motivadores e reuniões estratégicas, entre planos ousados e realidades difíceis. Forma-se o retrato de uma operação militar gigantesca que envolve pessoas de diferentes origens, culturas e responsabilidades. No centro de tudo está a figura de McMahon, um comandante que representa tanto a força da liderança militar quanto os desafios de comandar em um mundo onde política, mídia e estratégia caminham lado a lado. À medida que a história avança, o público é convidado a refletir sobre o funcionamento interno das grandes decisões que moldam conflitos internacionais. Mais do que mostrar batalhas, a narrativa explora as engrenagens invisíveis que movem uma guerra moderna. E nesse cenário cheio de pressões, expectativas e desafios constantes, o general continua seguindo adiante com sua missão, acreditando que determinação e estratégia ainda podem fazer a diferença em um conflito que já marcou profundamente uma geração inteira. Em um cenário distante, marcado por anos de conflito e decisões difíceis, começa a história de um comandante militar que acredita firmemente que ainda é possível mudar o rumo de uma guerra aparentemente interminável. Em meio a estratégias complexas, pressões políticas figura do general Glenn McMahon, um líder conhecido por sua confiança e inabalável história e por sua reputação construída em campanhas militares anteriores. O general McMahon é escolhido para assumir o comando das forças da coalizão internacional no Afeganistão. Sua chegada desperta grande atenção, tanto entre os militares quanto entre os líderes políticos. Muitos acreditam que sua energia e estilo agressivo de liderança podem trazer uma nova direção para a missão. Outros, porém, observam com cautela, conscientes de que o conflito já atravessou muitos anos e que nenhuma solução parece simples. Desde o momento em que pisa no país, McMahon demonstra uma postura determinada. Ele se reúne com seus oficiais, estuda relatórios detalhados da situação e analisa cuidadosamente o terreno político e militar. Para ele, cada detalhe importa. Cada decisão pode influenciar o equilíbrio delicado entre progresso e estagnação. Ao seu redor está uma equipe extremamente leal. Oficiais que já trabalharam com ele em missões anteriores acompanham seus passos com confiança absoluta. Esses assessores conhecem
direto, seu ritmo intenso de trabalho e sua crença profunda na importância da iniciativa. Eles ajudam a transformar ideias estratégicas em planos concretos e organizam o enorme fluxo de informações que passa diariamente pelo comando militar. O ambiente dentro do quartel-general é sempre movimentado. Reuniões estratégicas, briefings com aliados internacionais, análises de inteligência e contatos com líderes políticos fazem parte da rotina diária. Helicópteros